Querido povo de Deus, o Fé em Debate está no ar. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, onde quer que você se encontre, onde quer que você esteja. Saúdo você que me acompanha, um programa que tem por objetivo evangelizar, fortalecer na fé, esclarecer dúvida, ser uma catequese permanente, um crescimento no conhecimento das coisas de Deus. Quanto mais conhecemos, mais amamos. Sejam bem-vindos e vamos juntos para o Fé em Debate de hoje. O tema de hoje, vontade. E nós temos como nosso convidado, seja bem-vindo, Tiago Amorim, professor e filósofo. Seja bem-vindo. Vindo, é uma alegria estar aqui. Seja bem-vindo e você tem uma especialidade, ou melhor, trabalha muito com a vida, é isso? É isso mesmo, padre. Sempre me chamou a atenção, e talvez primeiramente aquela atenção como ser humano também, e depois um interesse como professor, como filósofo, né? um interesse um pouco mais objetivo da vida humana, né? Daquilo que compõe a nossa vida, daquilo que faz parte como elemento da vida e que merece a nossa atenção e o nosso cuidado. As relações entre as pessoas, a relação entre marido e mulher, a questão da felicidade, a realização da própria vida, a religião, o lugar de Deus na vida do ser humano, ou por que nós precisamos tanto de Deus. Todos esses temas, né, eles sempre foram de interesse. E aí, quando eu encontrei com alguns filósofos, né, através de algumas leituras, a filosofia espanhola, que eu tanto gosto, eu vi que era possível pensar sobre isso e compreender ainda mais aquela realidade que é minha e de quem está nos ouvindo. Muito bem. Mas, Tiago, eu tenho percebido, e razão pelo qual fazemos esse programa, eu acolho todos os dias pedidos, pessoas partilhando dores, sofrimentos, partilhando desilusões, partilhando de alguma forma situações em que a pessoa se torna escrava de seu egoísmo, escrava das suas mágoas, escrava da sua raiva, escrava de vícios concretos como alcoolismo, drogas, tabagismo. Pessoas que são escravas de vícios como compulsividade no comprar, uma sexualidade desregrada. Só estou contextualizando, né? Como diz, você é filósofo, Saviani, tem que problematizar. E muitas pessoas querem superar. E eu tenho falado que a graça de Deus é imprescindível. É o primeiro ponto, a graça de Deus. Mas a vontade, ela é importante? Claro, padre. Veja só. O que acontece quando a gente... Porque o problema da vontade nós podemos resumir assim para as pessoas. Olha, também escuto às vezes, padre, nos meus cursos, nas minhas aulas. Eu queria tanto fazer uma coisa, mas não consigo. Eu queria tanto largar aquele vício, mas não consigo. Eu queria tanto ser diferente com a minha esposa, mas eu não consigo. Então, esse fracasso que a gente sente em relação à própria vida, em detrimento dos vícios que a gente tem, dos nossos pecados, das nossas falhas, etc., ele vem de uma coisa que eu tenho chamado de doença da vontade. Doença da vontade. Olha, gente, anota aí, meu filho, no seu diário. Eu tô anotando aqui. Doença da vontade. Doença da vontade. Por quê? O que é a vontade, padre? A vontade, ela não é a mesma coisa que os desejos. Opa! Então, veja só. Na alma humana, né, todos nós aqui somos almas imortais, essas almas que serão salvas se Deus quiser, se Deus nos quiser no paraíso. Nas nossas almas existem milhões de desejos a todo momento. Então, o desejo de trabalhar e de ficar na cama mais 20 minutos. O desejo de ir à missa, o desejo de assistir o jogo de futebol na TV. São muitos desejos ao mesmo tempo, conflitantes. Os desejos são os apetites da alma. A alma é cheia de apetites. Assim como o seu estômago sente apetite, a sua alma também sente. A sua alma é viva, ela se movimenta, então ela tem apetite. O que é a vontade? A vontade é aquela faculdade do ser humano que decide por um desejo e o realiza. Certo. Então, vamos pensar assim, você tem nesse exato momento vários desejos dentro de você, de continuar escutando o programa, de ir na casa do seu vizinho, todos esses desejos estão aí presentes. O que é a vontade? É aquela sua capacidade de escolher um desses desejos, de eleger um deles e de realizá-lo.
Portanto, a vontade, ela é uma faculdade, quer dizer, uma capacidade humana ligada à inteligência e ao sentido de vida. A minha vontade é mais livre, a minha vontade é mais soberana, quanto mais eu consigo decidir, dentre os desejos que estão dentro de mim, decidir aqueles que me fazem bem. Porque eu posso desejar coisas ruins, né, padre? Certo. Vamos clarear que aqui é uma base fundamental de tudo que nós vamos falar. Você disse que a alma é viva. Isso. E que a nossa alma tem desejos, que seriam os apetites. Os apetites. Esses apetites que podem ser bons e ruins. Exato. Por exemplo, eu só quero voltar. Você usou alguns, porque o povo gosta muito de exemplo. De exemplo, Hoje eu fui pego por isso. Eu queria dormir um pouco mais e tinha um trabalho para fazer. Então, entre dormir um pouco mais e levantar. Isso. Ir à missa, ir ao jogo. Isso são desejos. Apetites conflitantes. Tá, apetites conflitantes. Todo mundo tem. Todo mundo tem. De ser mais dócil à mulher ou mais ríspido. É um desejo. Às vezes o desejo, quando é assim, quando eu atendo o mesmo desejo várias vezes, então, por exemplo, os desvios, os comportamentos doentios na vida sexual, eu atendo várias vezes um mesmo desejo. O que acontece com aquele desejo, padre? Ele se fortalece. Desejo que é atendido várias vezes fica mais forte, ele chama mais a minha atenção. Eu sou propenso a atendê-lo de novo, de novo e de novo. Desejo que não é atendido, desejo que eu sempre jogo para debaixo do tapete, lá na minha alma, esse desejo corre o risco de morrer por inanição, por falta de comida. Eita, gente, tá esquentando. Lembra que eu falei que nós tínhamos que trabalhar a questão da vontade, que nós não somos reféns dos nossos desejos? Eu tenho falado sempre. Bom, e nós estamos aprofundando. Espero que você perceba a questão. Volte àquela frase que é muito importante. Desejo atendido é desejo fortalecido. Então vou dar um exemplo. Você, quando pequeno, sentiu lá um desejo de ler um livro, tá? O seu pai ou a sua mãe foi lá e te deu o livro. Quando você atendeu esse desejo ganhou. Ele ganhou um pouco, ele ganhou força, ele ganhou robustez dentro de você. Aí você falou pro seu pai, quero mais um livro. E aí seu pai deu outro livro e outro livro. Então eu estou pegando um tipo de desejo, que é o desejo de conhecimento, por exemplo. Sim. E quando eu vou atendendo, ele vai sendo fortalecido. Ao passar dos anos, esse desejo vai ser muito grande dentro de você. Então você vai se tornar aquela pessoa que dá muita importância para conhecimento, que gosta de ler. Agora pense o contrário. Desde a sua infância havia um desejo, porque isso o filósofo Aristóteles diz que existe em todos nós. Desejo de conhecimento. Então, desde pequeno existia lá o desejo de conhecimento e você não atendeu. Você não quis estudar, você não procurou livro, você, enfim, se preocupou com outras coisas e não quis saber desse. Hoje, vamos imaginar que você está com 30, 40, 50 anos de idade e você não estuda, tem dificuldade para estudar, não tem vontade de começar a ler um livro. Começa a ler um livro, ouço muito isso. Mas, Tiago, me dá um sono quando eu começo a ler. Isso é a prova do quê? De que o desejo que não foi atendido está quase morto. E o que você vai precisar para começar um movimento de alma que atenda aquele desejo quase morto? De uma vontade enorme. A vontade, esses dias eu estava relendo aquele versículo, padre, o reino dos céus é tomado com violência. Não é? Então, a vontade, ela é quase que uma violência, porque às vezes o teu corpo e os teus desejos estão dizendo uma coisa, a vontade tem que vir fazer outra. Como eu queria ficar deitado aqui, mas eu tinha que ir pra academia. Certo. E aí você tá lá, não é? E aí você sente que levantar da academia é quase que uma violência contra você. Entendi. Mas é assim que a vontade age. Nós deveríamos usar a palavra querer apenas quando nós estamos atuando com a vontade. Porque querer já é a atualização da vontade. Quando eu digo eu quero tal coisa, está dito na frase o seguinte, eu já estou fazendo o que é necessário para ter. Entendi. Agora, quando nós simplesmente sentimos o apetite, puxa, eu queria tanto ir à academia, mas não fui ainda, na verdade é um desejo. O desejo, no momento que você levantar, for até a academia, ele se tornou querer. E aí a faculdade da vontade está atuando. Então, vontade é uma faculdade exclusiva do ser humano. Exclusiva do ser humano por quê? Porque só o ser humano é livre. Tá. Bom, qual é a minha diferença com o meu cachorro, com o gato, com todos os animais? Eles não têm vontade porque eles não precisam deliberar, eles não precisam escolher. Um cachorro, um gato é determinado a todo instante pela sua espécie.
Então, Certo. se um cachorro está com fome, ele não consegue pensar em outra coisa. Um cachorro não consegue pensar assim, eu estou com fome, mas vou deixar para depois, vou deixar para mais tarde aquela ração. Ele não tem isso. Ele está com fome, o instinto determina, ele vai lá e come. Tá. Eu, como ser humano, veja só, estou sentindo fome, mas não, posso comer mais tarde porque agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, é uma deliberação. Eu faço aqui um acordo comigo mesmo. E isso é só porque o ser humano é livre e pode exercer a vontade. Tá, uma pessoa que tem um desejo que não é bom, se ela não dá crédito, voltando a isso, por exemplo, a pessoa fuma, a pessoa bebe, a pessoa, ela pode superar? Pode. Veja, aquele desejo, voltamos lá àquela frase, o desejo atendido ou desejo fortalecido. Você atendeu a um desejo de fumar, por exemplo, por 20, 30, 40 anos. Então você já começa a imaginar a violência interior que você terá que ter para superar isso daqui. Porque é um hábito enraizado. A alma, para quem está nos ouvindo, preste bem atenção nisso agora. A alma é como se fosse, usa essa imagem nas minhas aulas, como se fosse uma argila. Que conforme cada decisão que você toma, você dá uma apertada na argila, você vai dando uma forma na argila. A argila, com o passar do tempo, ela vai enrijecendo. Então, quando nós vamos envelhecendo, nós vamos ficando menos sujeitos à mudança. Então, você olha para uma criança, por exemplo, você vê que ela pode ser tudo. Ela pode vir a ser o presidente da república, ela pode vir a ser um bandido, ela pode ser tudo. Existem 1000 potências na criança. Sim. Quando você olha para uma pessoa já, um idoso, uma idosa, você vê que já uma série de coisas da vida ficaram condensadas. A argila dela já se transformou em algo. E existem algumas outras possibilidades ainda em aberto para ela. Então, quanto mais tempo passa, aquele desejo atendido ficou mais forte. A violência, no sentido de força da vontade, terá de ser maior para arrumar a argila. Falando da vontade, você falou, é a capacidade de escolher, é uma faculdade, é escolher um desejo. Eu estou só fazendo pedagogicamente com o ouvinte. A vontade é quase uma violência. Querer é já uma atualização da vontade. Isso. Então, no ponto de vista, a graça supõe a natureza. Como fica? Você é um filósofo. Veja só. Existe uma diferença entre obediência e docilidade. Então, nós sabemos que Deus tem uma vontade. E a vontade de Deus é a mais perfeita. A minha vontade é a vontade imperfeita, né? Eu quero ser feliz, mas até nesse meu querer ser feliz é imperfeito se comparado ao feliz de Deus. O que Deus quer de felicidade para mim é infinitamente maior e mais perfeito do que o que eu mesmo concebo de felicidade. Sim. Pela minha limitação, por eu ser humano, por eu ser falho. Ok. Quando eu me proponho a tentar compreender a vontade de Deus e querer e obedecer à vontade dele, eu estou sendo, portanto, obediente. Obediente é o seguinte: o meu pai quer que eu faça uma coisa, eu vou lá, não contrario o meu pai e faço. Eu fui obediente. Docilidade é um passo a mais. Eu quero a mesma coisa que meu pai quer. Eu quero a mesma coisa que Deus quer. E isso é muito diferente, muito mais maduro e difícil. Então, o primeiro passo é você reconhecer o que será que Deus quer para mim. Ah, Ele quer que eu pare de fumar, ou Ele quer que eu pare de ser infiel, Ele quer que eu pare de fazer isso, fazer aquilo. Ok, então a primeira coisa é tentar obedecer a Deus. O passo seguinte é afinar a sua vontade com a dele. E você se tornar dócil a Deus. E você fazer, uma vez eu ouvi isso, Dom Bernardo, do Mosteiro Trapista, aqui próximo. Grande filósofo, teólogo e espiritualista. Ele dizendo assim: desde que eu cheguei aqui, eu conheci uma ave que expressa isso que eu estou explicando. O quero. Deus quer, eu quero. Quero. Maravilha. Tanto que obedecer vem do latim obediere, que quer dizer escutar e querer. Isto. Né? Escutar e querer. Zenilda, seja bem-vinda, minha querida. Você fala de onde? Eu falo da cachimba. Cachimba, me escuta pela rádio. Evangelizar. Muito bem, seja bem-vinda. Qual a sua pergunta para o Tiago Amorim? A pergunta é para ele e para o senhor também junto. Ótimo. Meu jardim, padre, é repleto de flor, mas eu tenho uma vontade, quando eu passo, eu vou para a praia, eu vou caminhar nas ruas, ou rua de Curitiba, até aí na sua igreja já aconteceu. Eu descer no banheiro e ver um vaso de cactos lá e ficar assim, minhas mãos formiga de vontade de pegar mudas. Não entro para dentro da cerca, nas casas da praia e tudo.
mas eu não consigo passar na frente sem pegar uma muda. E eu queria saber como que eu faço para perder isso. Porque o meu marido briga comigo, diz que eu não posso sair lá na praia, que eu volto sempre com um mato na mão. Tá certo. Zenilda, obrigado por ter participado. Vamos tentar refletir juntos. Veja só, Zenilda. O que existe é assim, você poderia olhar para essa sua atitude, essa sua inclinação, vamos dizer assim, esse seu apetite, né? Você poderia olhá-lo de uma maneira um pouco mais benevolente consigo mesma. Você tem uma atração pela beleza. Você querer mudas de planta, você querer aumentar o seu jardim, esconde aí um desejo seu íntimo de beleza. Essas coisas todas foram criadas por Deus. A Zenilda falava da cachimba, professor Tiago, que ela tem uma tendência a pegar mudas. Isso me lembra da minha mãe, viu? Minha mãe... Minha avó fazia isso também. Também tem esse hábito. Só que minha mãe chegava e pedia, me dá uma muda para fazer o jardim. Isso é muito também da cultura italiana, né? Sempre ter o jardim dentro no quintal. Vamos ajudar a Zenilda, tentar conversar com ela. Veja, Zenilda, eu acredito que não seja algo, né? Como eu estava falando antes do intervalo, é uma inclinação sua, é um desejo seu de beleza, e isso é louvável. O fato de você querer ter um jardim belo e querer sempre ter mais plantas, mais flores dentro do seu jardim, isso é maravilhoso. Talvez você possa melhorar um pouco no modo de conseguir essas mudas, como o padre acabou de falar. Quer dizer, nada ficaria ainda mais bonito da sua parte se você pedisse, né? Se você pedisse e levasse para o seu jardim e conversasse com o seu marido. Falar, olha, entenda, porque eu gosto mesmo do que é belo. Isso é uma maravilha, porque a beleza é uma das faces de Deus. Tem uma pergunta que já chegou depois. Obrigado, Zenilda, pela ligação. E estou há 3 anos sem fumar. O meu desejo de fumar ainda pode me vencer? Ainda. Nós temos que ser muito realistas. É a Thelma. Meu abraço a Thelma de Fortaleza. Thelma, ele ainda pode te vencer. E o que você tem que fazer para não ser vencida, né? Você sabe qual era a oração de Santa Teresa d'Ávila? Todas as noites, Santa Teresa d'Ávila é uma das minhas santas de predileção, assim, a qual eu tenho devoção. Santa Teresa dizia todas as noites, Senhor, livra-me de mim mesma. Nossa. Senhor, livra-me de mim mesma. De mim mesma. Então, olha, essa, Thelma, é a sua oração, é a minha oração, de todo mundo que tem visto, de todo mundo que já teve desejos assim, seguidamente atendidos que não são bons. Então, reze isso para Deus, peça isso para Deus, né? Que Ele te livre de você mesma nesse sentido. É um apetite que você atendeu por muito tempo, Thelma. Então você tem que desconfiar de si mesma, né? Desconfiar de si mesma nesse sentido. Hoje há uma pedagogia contrária, né? De que a gente tem que acreditar na gente mesmo, de que a gente é maravilhoso, que a gente é insubstituível. Temos que tomar muito cuidado com esse tipo de autoajuda. Esse tipo de autoajuda é um pouco enganosa. Nós temos mesmo que reconhecer a nossa pobreza, reconhecer que a gente falha e pedir o auxílio de Deus, senão a gente não consegue. O que deve guiar você é a imagem de uma Thelma melhor lá na frente. Isso deve servir como ponto de atração. E você falava sobre... Surgiu na tua boca a palavra Deus, fé. A fé, ela trabalha à vontade? Sim, porque a fé também é fruto de uma vontade, né? Também é fruto de um querer. A fé é fruto de um querer? De um querer, quer dizer, Deus implanta a semente, claro, né? Deus coloca em nós os dons, sim, isso está lá. Mas o exercício da fé é um exercício do querer. Porque a fé, veja, se ela também não for atendida, ela vai ficar lá naquele segundo plano da alma. E passado muitos anos, o homem, como muitos que eu conheço, muitas pessoas que eu conheço que não têm prática religiosa, eles esquecem. Não esquecem completamente, mas o coração sempre continua informado, né, da sua origem, que é divina. Mas eles esquecem, eles não dão importância para a religião, para a fé. Então a fé também tem que ser exercida. Eu sempre digo assim, repetindo um conceito que eu aprendi de fé. A fé é um exercício da memória, lembrar-se do que é eterno. Muito bem, lindo. E voltemos ao tema, já que você falou da fé como um exercício, a questão da vontade. A vontade, ela é sempre boa? A vontade não pode ser julgada nesse sentido porque ela é fruto dos apetites. Os apetites é que podem ser julgados como bons ou maus. A vontade... Mas a vontade não é já um exercício? Ela é um exercício, mas ela é apenas a faculdade. Então, a vontade não pode ser julgada nesse sentido porque ela vai exercer uma coisa ou outra.
Agora, o que pode ser julgado nesse sentido são os desejos. Os desejos. Os desejos, sim, ó, maus desejos, bons desejos. A vontade, claro, uma vontade sadia, uma vontade em consonância com Deus, próxima do querer de Deus, obviamente que vai me ajudar a eleger os bons desejos. Que seria, por exemplo, a obediência e A docilidade. Agora, a má vontade é a vontade, na verdade, doente. Aquilo que eu falei. O sujeito que está doente da vontade é aquele que não consegue exercer a liberdade de escolher o melhor desejo. Como você encara aquela frase, o ditado popular, de boa vontade o inferno está cheio? Olha, a frase, ela tem um fundo verdadeiro, mas o modo como ela está dita realmente não dá pra gente atestar aqui, porque não é bem de boa vontade, de bons desejos o inferno está cheio, não de boa vontade. Então, agora, o que é que nos dá um pouco de alívio? É saber que, como disse Santo Agostinho, Deus julga as intenções. Então, por que eu digo isso, padre? Porque nessa conversa que a gente está tendo, quem está nos ouvindo pode estar angustiado agora, que é normal quando tratamos desses assuntos. Pode estar angustiado, mas meu Deus, eu nunca exerço a minha vontade nessas coisas boas. Eu padeço daquele vício, eu padeço daquele desejo. Então, o que você tem que se preocupar? Em querer melhorar. E Deus vai olhar para este movimento. Deus não vai, ao final das nossas vidas, fazer um placar conosco. Você acertou tantas vezes e errou tantas vezes. Você exerceu bons desejos tantas vezes e maus desejos tantas vezes. Graças a Deus, não existe esse placar. Lembre de São Paulo Apóstolo. Combati o bom combate. Ele não deu placar. Então, o fato é, eu estou inclinado a fazer o bem. Durante o caminho, farei o mal também. Viva um Casamento é a Maria de Mato Grosso. De aparências por 5 anos. Não temos relação alguma. Já tive vontade de trair, mas nunca tive coragem. Então, veja, Maria. Então, veja, Maria, você não teve vontade, você teve desejo. E esses desejos você não pode se condenar por sentir o desejo, porque o desejo é o que dá movimento para a vida. Mas o desejo é a moral? Não. O desejo, há maus desejos e bons desejos. Então existe o componente moral. Agora, sentimento é a moral. Sentimento, sim. Sentimento, eu não posso ser julgado por um sentimento. Eu posso ser julgado por ação. Tá, então... Agora, sentimento eu não posso julgar. Então, no caso da Maria, veja, você não deve se condenar por sentir o desejo. Isso mostra que você está viva, Maria. Tá. Que no seu casamento as coisas não estão bem e que, portanto, você tem apetites. Você está viva, sua alma está sedenta. Então, não se condene por sentir o desejo. Você pode sim, você pode chegar a errar e, portanto, sentir a culpa se você atuar no desejo. Entendi. Qual a diferença de desejo e sentimento? O sentimento são as coisas mais passageiras da vida. Então, por exemplo, são aquelas coisas que simplesmente me colocam de forma... como é que eu posso dizer? Eu estou aqui, num momento estou sentindo alegria, no instante seguinte estou sentindo tédio, tá? Os sentimentos simplesmente são as coisas mais passageiras, são aqueles movimentos pequenos de alma que podem gerar emoção. Então, eu nunca devo tomar decisões com base em sentimento. Tá. Porque um sentimento passa. Certo. Né? Eu sempre digo que paixonite aguda não sustenta um casamento. Não sustenta. E desejo? O desejo aqueles desejos são componentes da alma, é diferente. Um sentimento passa, o sentimento não é enraizado. O sentimento vem, eu sinto uma coisa, depois sinto outra, depois sinto outra. Se o sentimento é mais forte, se o sentimento é bem verdadeiro, eu chego até a me emocionar. Emoção é movimento de alma em direção a alguma coisa. Agora, desejos são aqueles apetites instalados dentro de mim. Ora eles aparecem, ora eles não aparecem, ora são atendidos, ora não. Como entender a frase, o que é força de vontade? Força de vontade é o exercício dessa capacidade que nós estamos falando. O sujeito com mais vontade é o sujeito que melhor exercita a capacidade de eleger os bons desejos. Eu gostaria de lembrar que nós estamos falando com o professor Tiago Amorim, professor e filósofo. E eu gostaria de fazer a pergunta, como diferenciar a relação entre vontade, palavras que eu gostaria que você dissesse, antes de eu ir no ping-pong, vontade, decisão, opinião, hábito, vício. Eu vou passar as palavras para você. Vai isso, lá. Padre, porque olha, é bastante coisa. Bom, vamos lá. Vontade, acho que ficou claro como faculdade, né, de realização de algum desejo. Né? A minha capacidade de escolher algo e realizar. Decisão, olha, pelo sentido mesmo da palavra. A decisão, ela opera um corte.
toda vez que você decide, você faz uma cisão. Então você tem lá várias possibilidades, certo? Você tá lá em dúvida entre duas pessoas que você sente lá, está um pouco apaixonado, um pouco atraído, e você decide por uma delas. Ou seja, você operou uma cisão. A decisão é o que me ajuda a escolher uma coisa e não várias. O problema é que a pessoa às vezes fica em cima do muro. Aí não tem decisão. Aí não tem decisão. Aí não tem decisão. Opinião, opinião é uma das coisas que eu, como filósofo, digo o seguinte aos meus alunos. Não imita. Não imita. A opinião, ela não constrói nesse sentido. Nós temos que, assim, superar um pouco o reino da opinião. Todo mundo tem opinião sobre tudo, que é o seu sentimento pessoal em relação a qualquer assunto. Nesse sentido, a conversação humana, a convivência, o diálogo, ele perde muito, ele fica muito superficial. Então seria muito bom se nós tentássemos exercitar uma coisa que na Idade Média era um pouco mais comum, do silêncio, né, da reserva de opiniões, olha, não posso falar sobre isso porque eu não conheço tal assunto. Entende? Eu não posso opinar. Realmente a gente guarda lá para algumas poucas situações familiares, entre amigos, etc. Juízo temerário, uma palavra teológica, né? Que a gente comete... Olha uma coisa e já faz a sua opinião. Exato. Então, por exemplo, você é a favor ou contra a pena de morte? Não sei. Tem que pensar sobre o assunto, tem que estudar, tem que ver os dois lados, tem que ver prós e contras e tudo mais. Hábito. Bom, hábito é aquela coisa seguinte. Então, toda ação, isoladamente, não é um hábito. Tá. Mas quando você exerce um mesmo tipo de ação, um mesmo tipo de atividade, muitas vezes ela se torna habitual. O que é o hábito? É uma predisposição. É uma inclinação. Geralmente ajo de tal forma. Isso é habitual em mim. Certo. Então, por isso, na conversa da vontade, dos desejos, o hábito faz parte dessa conversa. Porque, por exemplo, a pessoa que fuma por 30 anos tornou o ato de fumar habitual. Uma pessoa que é fuxiqueira. Olha só, eu tenho uma dica ótima para isso. Uma vez, quem já não sofreu de maledicência aqui, quem já não praticou maledicência? No Brasil, nós somos, infelizmente, experts em maledicência. Verdade. É uma coisa muito feia do nosso povo. Então, uma vez eu ouvi uma professora minha me dizer o seguinte: Tiago, quando alguém for falar mal de outra pessoa perto de você, aplique a seguinte metodologia. Até os anjos saíram do ambiente, de tão pesado que ficou. Entendi. Então, assim, corta, não admita. Não, mas o fulano vai ficar bravo comigo se eu não ouvir ele falar mal do outro. Mas que fique. Então, uma pessoa fuxiqueira, se ela alimentar, ela continua Vai ser cada vez mais, né? Cada vez mais. Quer dizer, o fuxicar, o fofocar é um hábito, torna-se um hábito. E hábitos ruins é o que a gente chama de vício. Tá. Hábito ruim é vício. Então, o que você tem que fazer? Você tem que cortar. Mas como é que eu faço, Tiago? Olha, eu vou te ensinar outra coisa que eu aprendi com a Santa Teresa d'Ávila. Quando a gente não tem uma virtude, a gente finge que tem. Porque eu aprendi isso com uma santa, hein? A gente finge que tem. Doutora da igreja. Então, uma santa espanhola, sangue quente. Então, o que ela está querendo dizer? Eu não sou uma pessoa reservada nas opiniões. Eu gosto mesmo de sair falando, gosto de opinar, de me meter na vida dos outros. Pense o seguinte, finja que você não é assim. O ato de você cuidar da própria ação, de você se preocupar em não parecer fofoqueira, vai fazer com que você adquira lá na frente a virtude. Interessante. Bom, tem mais uma... Então, aí o vício é um hábito... Um hábito ruim. Né? Um hábito ruim. Exato. E a virtude? E a virtude é um bom hábito, né? Um hábito assim que se tornou... Lembra da imagem da argila? Ele deu uma boa forma para minha argila. Lembrando que Santo Agostinho, porque ele estudou bastante sobre a vontade, né? Escreveu muito sobre a vontade. Santo Agostinho dizia: vícios e virtudes são feitos da mesma matéria. Vícios e virtudes? Exato, são feitos da mesma matéria. Então, uma coisa que eu posso estar exercendo agora de forma viciada, se eu for bem esperto, eu posso exercê-la de maneira virtuosa. Vamos às perguntas? Vamos. Bom, Padre Tiago, meu esposo tem muita tendência de me trair, já fez várias vezes. Como pode ser explicado? De Volta Redonda, Rio de Janeiro. Olha só, nós temos que voltar para aquilo que está gerando a conduta infiel. Então, toda conduta infiel, toda ação repetida que se tornou habitual no caso do seu marido, ela tem uma origem. Qual é a origem dele? Por que ele está com as coisas tortas nesse sentido? Ele precisa, não tem outra saída, ele precisa procurar ajuda para investigar dentro da história pessoal dele por que existe aquela mola propulsora para traição. Isso tem que investigar a si mesmo. Um tipo de terapia, um tipo de filosofia clínica, que é o trabalho que eu faço também, tem que investigar a si mesmo, não tem bola de cristal.
uma filha de Deus de Dourados, Mato Grosso do Sul, como eu posso domar a minha vontade de comer doce? Ai. Eu também tenho essa, viu? Mas veja só, a gente tem que fazer o seguinte, sempre ter aqui. Lembra que eu falei que a fé é o exercício da memória? Né? No caso da fé, lembrar-se do que é eterno. Então você tem que exercitar a sua memória. Você tem que trazer para sua consciência. Se eu praticar bastante essa minha tendência de comer doce, o que vai acontecer comigo Diabetes. daqui 1 ano? O que vai acontecer comigo daqui 5 anos? O que vai acontecer comigo daqui 10 anos? Você tem que trazer à consciência a imagem de você mesma padecendo do vício por longo tempo. E isso tem que funcionar como você, como o diabo foge da cruz. Pergunta do padre Reginaldo Manzotti. Alguém que não reza, não gosta de rezar, pode desenvolver essa vontade? Pode, claro que pode. Primeiro porque a centelha divina está lá, né? Nós falamos, Deus infunde isso. Então, a capacidade para rezar, para ter a fé, para exercitar-se espiritualmente nesse sentido, ela está dada. Só que como apetite também precisa ser realizada, precisa ser praticada. No caso, nunca realizou, nunca praticou, apesar que nunca é uma palavra muito forte. Se você for lá na sua infância, você vai encontrar alguma coisa referente a isso. Então o que você tem que fazer? Você tem que violentar a si mesmo naquele sentido do primeiro bloco e tem que começar a oferecer para você mesmo objetos religiosos, tem que oferecer para você mesmo pequenas experiências, né? Pequenas orações. Eu indico aqui um livro chamado Minha Experiência de Quase Morte. Um sujeito que era ateu e que hoje se tornou pastor, né, lá nos Estados Unidos, e que não sabia rezar, e na experiência de quase morte que ele diz ter vivido, ele falou que lembrou, né, quando ele estava indo para o inferno, ele relata assim, a experiência de quase morte dele, quando ele estava indo para o inferno, ele relatou que a única coisa que ele lembrava era o que estava escrito lá nos Estados Unidos, Deus salve a América, era a única coisa que ele sabia, que ele repetiu, e isso o salvou. E eu tenho perguntas, gente, desculpa se não responder todas. Gostaria de saber a diferença motivação e vontade. Ok, motivação é aquela justificativa de por que fazer uma coisa. Ela não é mesmo. A vontade é a realização, a faculdade de realizar algo. Agora, por que eu vou fazer aquilo? Isso vem da motivação. Qual é o motivo de eu fazer tal coisa? Como controlar a vontade? Como controlar? A palavra não seria bem controlar. A vontade tem que ser guiada pela inteligência. Inteligência é a nossa capacidade de perceber a verdade. Desculpa, eu não estou dizendo os nomes para que eu possa focar. Como eu faço, se é que posso, mudar a vontade do outro? Você não muda a vontade, você influencia o outro, porque a vontade é a faculdade pessoal dele, e ele pode exercê-la, inclusive, para não querer decidir nada na vida dele e deixar que você decida por ele, o que seria horrível, mas você pode influenciar o outro. Alguém pode ser escravo na vontade de coisas do passado? Pode sim. Coisas do passado, história pessoal, criam neuroses dentro de nós e nós nos tornamos escravos dessas neuroses, né? Então o sujeito, o pai dele nunca apoiou ele em nada do que ele fez. Hoje ele tem 50 anos de idade e se sente inseguro. Então essas são neuroses, né? São coisas que do passado mal resolvidas e que hoje exercem um poder sobre o sujeito. Então tem que fazer terapia, tem que fazer análise, tem que buscar ajuda para desmistificar essas coisas da história pessoal. Voltando pensando nos pais um pouquinho, falando sobre a influência. É possível você influenciar uma vontade? É possível. Então é aquela coisa, eu me lembro de ver entrevistas de vários escritores famosos que eu gosto muito, eles falando que começaram a ler por quê? Porque o pai tinha uma biblioteca em casa, porque o pai às vezes exigia, leia tal livro para você poder brincar. Quer dizer, certas coisas que fazem parte justamente da influência que os pais exercem sobre os filhos. Então ali você já vai colocando algumas tendências na alma do filho. Então nós pais, temos essa responsabilidade. Estou fazendo a minha carteira nacional de habilitação, mas perdi a vontade. Como mudar? Olha, pensa bem por que você quer a carteira. Para que você precisa dela? Se você precisa realmente dela, se você reconhecer lá no fundo que você precisa daquilo por um trabalho, para facilitar as vidas em casa, etc., então exerça a sua vontade, mesmo contra o desejo, vá lá e tome a carteira. Meu marido tem 54 anos, por causa de muitas doenças, não tem ereção, há 16 anos. Eu não consigo parar de ter vontade e de me masturbar. Puxa, será que não há nenhuma forma médica de resolver esse problema? Porque é um problema seríssimo, gravíssimo, e numa vida de casal nós não podemos negligenciar a vida sexual, não importa a idade que a gente tenha,
não importa quantos anos de casado. Então, se não houver ajuda médica, por favor, procure também ajuda de terapia, porque vocês precisam de ajuda. A masturbação? A masturbação é um vício, né? Como o vício pode danar a alma. E quanto mais pratica, mais vai praticar. Filmes pornográficos? A mesma coisa. Quanto mais eu sou exposto a um tipo de imagem, mais presente essas imagens estarão na minha memória e na minha imaginação. Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu ofereço para minha imaginação, porque a minha imaginação é a que motiva a minha alma. Gente, espero que você tenha gostado, mas eu tenho uma pergunta, Padre Reginaldo. Uma pessoa que não gosta de ir na missa ao domingo. Ih, padre, essa pessoa, olha, precisa o seguinte, não é só o fato de não gostar. Da missa eu não tenho que gostar nem não gostar. Eu já ouvi muitas vezes, mas eu não vou naquela missa porque eu não gosto daquele padre. Mas você não precisa gostar dele. É aí que tá. Você não vai você não vai matar a sua sede atrás de uma torneira. Você se importa com a água. A torneira que tá lá não te interessa, mas a água que sai dela. Então, gostando ou não gostando, a letra, as músicas sendo afinadas ou desafinadas, meu amigo, você tem que ir. Filhos e filhas, impressionante. Eu quero parabenizar Tiago Amorim, encantado com a sua participação, clareza. Gente, espero que você tenha gostado desse programa, eu fiquei muito edificado. Quero dizer que pessoas como o Tiago Amorim faz a diferença trabalhando de temas claros como esse. Continue nesse trabalho, que Deus o abençoe. E você que me acompanha, lembrando, mande as suas intenções, mande os seus pedidos, torne-se um associado. Não é para ajudar o padre, é ajudar uma obra de evangelização. Nós só conseguiremos manter essa obra anunciando as coisas boas com profundidade, como foi o tema hoje, se você for fiel e se tornar um associado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe, Senhor, os lares, as casas. Abençoai, Senhor, a todos que querem exercer a vontade, se tornar obediente a Deus e que nos leve no Espírito Santo à docilidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.